você pegar o número de homicídios no mundo inteiro, nós temos muitos homicídios, mas 11% de todos os homicídios do mundo acontecem no Brasil. Segurança além das câmeras. A falsa sensação de segurança no Brasil. O brasileiro acredita que está protegido, mas será que está mesmo? Por trás de cada ocorrência, cada rua, cada condomínio e cada cidade, existe uma realidade que precisa ser compreendida com profundidade. A segurança pública e a segurança privada estão cada vez mais conectadas. Por isso, essa série especial reuniu grandes nomes da segurança no Brasil. Especialistas que conhecem o problema de perto, viveram a prática e estudaram os caminhos, ajudam a explicar os desafios reais de proteger pessoas, patrimônios e comunidades. Brasil, Nigéria, Índia, México, África do Sul, Estados Unidos, Mianmar, Colômbia, Rússia e Paquistão. Juntos, esses 10 países concentram mais da metade de todas as vítimas de homicídio do planeta, embora representem apenas 37% da população mundial. A situação do Brasil é alarmante. Nosso país ocupa a primeira posição no ranking mundial de homicídios, com mais de 45 mil mortes registradas em um único ano. Então, na polícia eu percebi que o brasileiro, como cultura de raiz de país latino, nós temos uma cultura de reatividade. O brasileiro ele é solto. O brasileiro ele não toma cuidado com as coisas. Isso é raiz, não é de agora. Isso vem de uma cultura latina, de uma cultura tropical. Quando você viaja para outros países, e é incrível, países que não têm crime, você vê as pessoas em situações de autoproteção. E no nosso país, a gente não vê isso. Então a cultura que nós temos é da reatividade. Eu tomo uma atitude depois que acontecer o pior. E o que eu tenho pregado esses anos todos é a cultura da proatividade. Enquanto a criminalidade evolui, muitos brasileiros continuam expostos pelos mesmos comportamentos. Uma vez eu estava com a minha moto parada no farol e tinha uma senhora de idade esperando o Uber e ela estava com o celular assim na mão, sabe? Bem tranquila ali. Passou um cara de bicicleta, arrebatou o celular dela, sabe? O cara nem acelerou, porque o cara viu que era uma senhora de idade, ele continuou normal. E eu estava parado no farol, cara, é o sangue de polícia, meu irmão. Eu não consigo ver isso e eu segui em frente sem tomar uma atitude. Virei minha moto, fui lá, meti o pé, joguei a bicicleta no chão, tomei o celular dele. Incrível, ele até me reconheceu. Falou, o senhor não é aquele polícia do TikTok? Falei, some daqui, seu vagabundo, entendeu? Aí fui lá, devolvi o celular para a senhora, aí a senhora falou assim, pô, o senhor conseguiu pegar dele? Ele falou, não, ele jogou ali na calçada ali, eu peguei, trouxe para a senhora, toma mais cuidado. As pessoas são muito descuidadas, então a pessoa tem que ter o cuidado com o celular. Vindo para cá nessa entrevista, você verifica hoje as pessoas com o celular na mão, esperando um carro por aplicativo na rua. Ela pode esperar o carro dentro de onde ela está, mas não, ela espera na rua com o celular na mão. A pessoa está no ponto de ônibus com o celular na mão. A pessoa está andando com o celular na mão. A pessoa está atravessando uma rua com o celular na mão. A pessoa está dirigindo uma moto com o celular na mão. Ela está dirigindo um carro. Tudo que é proibido, a pessoa faz por um vício do celular. Mas a pergunta que fica, será que essas pessoas não têm receio de serem assaltadas? Nós temos um crime da moda, que na realidade não é tão da moda, porque isso aí vem antes da pandemia, que é a subtração de celular. O celular é o objeto mais desejado pelos criminosos e quando veio o aplicativo de banco piorou. Só para vocês terem uma noção, no mundo inteiro se subtrai celular. No mundo inteiro. Hoje você tem celular que vale 15 mil, 20 mil. A estatística diz o seguinte, de todos os celulares subtraídos no mundo, 25% são roubados no Brasil. Veja bem, 1/4 dos celulares roubados no mundo acontece no Brasil. E aí é onde que acontece mais? Nas principais capitais e a principal é São Paulo. Mas entenda uma coisa, como é que você tem um número tão alto de celular roubado? E principalmente hoje o risco é você perder o celular com o aplicativo de banco, você perder todo o seu dinheiro. E como é que você explica que na rua está todo mundo com o celular expondo
o celular desbloqueado. Ou seja, tudo isso, infelizmente, é parte de uma cultura nossa, de país latino, e que, infelizmente, nós não temos nas escolas brasileiras matérias que falem sobre segurança. Quase 1 milhão de celulares são roubados ou furtados todos os anos no Brasil. Isso significa que, enquanto este documentário avança, novos aparelhos continuam sendo levados pelas ruas do país. São Paulo ocupa a primeira posição global. Rio de Janeiro, Manaus e Salvador também figuram entre as 10 cidades com mais registros no mundo. A capital paulista concentra cerca de 190 mil casos anuais de roubos ou furtos de celulares. Um número alarmante para um crime aparentemente simples, mas que alimenta mercados ilegais, financia organizações criminosas e amplia a sensação de insegurança nas cidades brasileiras. Nós temos hoje uma arquitetura de um país toda alterada pelos criminosos. Não, para você ter uma noção, a gente fez um estudo na década de 50, 60, aqui na região da Bela Vista, região do centro de São Paulo, onde aconteceram os primeiros prédios. Não existia a figura da guarita, não existia muro, não existia gradil, não existia nada. Existia uma portaria de vidro onde a porta ficava aberta e existia o quê? Uma mesa onde ficava lá um rapaz, que na realidade não é vigilante ou não era controlador, não era nada. Ele era um estafeta dos moradores. E aí, de uma hora para outra, se viu a necessidade de você colocar um muro ou um gradil. Depois, eles verificaram a necessidade de construir uma guarita. E essa guarita, nos primórdios, foi colocada onde? Longe do muro. Porque eles imaginavam, chegar um cara armado, o cara pode render o meu porteiro. E aí, a questão da blindagem arquitetônica, a guarita ela foi levando para frente, ela saiu mais recuada, ela foi para o meio, depois ela foi um pouco mais próxima e eu hoje, quando recomendo, a guarita tem que ser encostada. Você faz uma guarita hoje com bloco glauteado, você faz uma guarita com vidro blindado, caixilho de aço, porta blindada, você tem que obrigatoriamente ter uma câmera dentro, câmera fora, controle da porta e o seu porteiro está protegido. O crime deixou de alterar apenas estatísticas. Ele passou a transformar a forma como as pessoas vivem, trabalham e circulam pelas cidades. As chamadas gangues quebra-vidro aproveitam para roubar celulares, deixando motoristas e passageiros em pânico. O principal medo é a ação das chamadas gangues do quebra-vidro, que atacam para roubar celulares. Olha, eu e o Roberto Guastelli fomos juntos até uma das ruas e avenidas mais perigosas de São Paulo. Por lá, a gangue do quebra-vidro agindo, ó. Uma onda de assaltos apavora motoristas na maior cidade do país. Até as ocorrências de quebra-vidro. O indivíduo utilizava uma vela de carro ou utilizava um objeto contundente para estourar o vidro. Quando era abordado, tomava uma canseira, tinha até um elemento para levar para o distrito policial. Era feito a apreensão de objeto, não era furto tentativo. Então, a apreensão de objeto, qual o crime de apreensão de objeto? Está sendo investigada essa apreensão de objeto? Está sendo dada alguma medida cautelar para essa apreensão de objeto? Não, não está. E agora eles evoluíram, eles usam o cotovelo. E agora eu faço o quê? Proíbo o porte de cotovelo? É cômico, seria cômico se não fosse trágico. Ele estoura com o próprio cotovelo. Então eu tenho um ser humano, um ser vivo andando pela rua, que a partir do momento que não tem uma vigilância, ele estoura o vidro de um carro. Como combater isso daí? As modalidades mudaram, os métodos mudaram. E a adaptação continua sendo uma das maiores forças da criminalidade. Do pequeno furto às grandes organizações criminosas, a capacidade de adaptação segue impondo novos desafios para a segurança pública. Foi como a gente falou, o crime ele evolui. Se você começa a apertar de um lado, ele já migra de atividade, ele migra de atitude. O Estado ele tem que ser inovador a tal ponto para conseguir acompanhar essa evolução criminal. E daí vem o apoio da iniciativa privada. Não dá para ter uma desconexão Estado e iniciativa privada. Primeiro, já existe, acabou. E a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Eu já tenho um posto lá de segurança privada, eu já tenho um agente de segurança privada. Ele tem que fazer parte do ecossistema de segurança em geral. Assim como um brigadista faz para o bombeiro. Então, existe um alinhamento, existe uma regulamentação e existe um trabalho em parceria, citando do brigadista
com o Corpo de Bombeiros. A câmera é um aliado maravilhoso para o policiamento, tanto para o policiamento repressivo como para o policiamento investigativo, entendeu? Por quê? Para o pessoal entender, a polícia militar, ela está ali para repreender o crime, para atuar ali, para evitar que o crime aconteça. Após que o crime aconteceu, aí a Polícia Civil entra em cena para fazer a investigação e tentar solucionar aquele crime. Ambos os lados aí são beneficiados pelas câmeras. Por quê? Se o vagabundo ele sabe que determinado local ali, o centro, tem muitas câmeras interligadas, ele evita aquele local. Você está entendendo? Então, onde há uma incidência muito grande de câmeras, o criminoso ele evita aquele local. Ele não vai porque ele sabe, pô, ali se eu for ali a câmera vai me pegar. Se ele tiver procurado agora com o advento das câmeras, a câmera vai identificar ele, vai passar por forças policiais, tanto municipal como estadual, e ele vai ser preso, você entendeu? Então as câmeras, ela tem agrega demais no combate ao crime. Agrega muito. E principalmente agora, com essa oportunidade que tem de você colocar a sua câmera ligado ao sistema da polícia, o Smart Sampa. Então isso daí é, maravilhoso. As câmeras vieram para auxiliar no combate e na solução de crimes. Então eu acho que quando você cria realmente a tecnologia a nível de monitoramento, você faz com que o crime ele não avance, não porque você vai prender ele, porque ele pode saber que vai ser preso. Essa é a função da tecnologia. Isso é um sonho de consumo. É permitir que, mediante o monitoramento, nós possamos andar nas ruas. A tecnologia não substitui a prevenção, mas amplia a capacidade de identificar, investigar e impedir que crimes aconteçam. Qual a atitude que eu tomo para que o pior não aconteça? Que é uma palavra maravilhosa, que é prevenção. O que você acabou de assistir não foi apenas uma série sobre segurança pública. Foi um convite para enxergar um problema que aos poucos passou a fazer parte da nossa rotina. Essa conversa não termina aqui. Ainda há muitas histórias para contar, especialistas para ouvir e temas que merecem ser discutidos com profundidade. Se você acredita que este debate precisa chegar a mais pessoas, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você acompanhará cada novo capítulo desta série e ajudará este conhecimento a alcançar quem também acredita que um Brasil mais seguro é possível.